Para a nossa reflexão nesta noite, eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 6, de 25 a 34. Localize na sua Bíblia Mateus 6, de 25 a 34 e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está nos céus, sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que Deus abençoe e aplique a sua bendita palavra aos nossos corações nesta noite. Eu sei que terminei a série no Sermão do Monte na quarta-feira passada, mas gostaria de retornar ao Sermão do Monte, esse sermão precioso proferido pelo nosso Mestre, proferido por Jesus, para retornar também ao tema da ansiedade. No domingo passado, compartilhamos com os irmãos Filipenses, capítulo 4, versos 4 a 7, e agora estamos aqui de volta ao Sermão do Monte em Mateus, capítulo 6, de 25 a 34. Numa época de tanta turbulência, de tanta agitação, de tantas provações, como esta em que vivemos a realidade desta pandemia, vencer a ansiedade tem sido um tremendo desafio para mim, para você, para cada um de nós, para todo ser humano, com certeza. Um coração em paz tem sido um produto cada vez mais difícil de ser encontrado nos nossos dias. E devemos pedir a Deus que nos ajude também a tirar proveito das provações, a aprender com as crises, para que possamos assim crescer com elas e ter um conhecimento melhor a respeito de nós mesmos e a respeito dele também. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 8, verso 28, sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. Mesmo aquelas coisas que não nos parecem ser boas, Deus pode transformar em bênção para nós. Deus pode fazer com que elas se tornem para o nosso bem. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas, mesmo aquelas experiências dolorosas, difíceis, Deus tem o poder de fazer com que se tornem para o nosso bem, para o bem de todos aqueles que o amam. Em Filipenses capítulo 4, verso 5, Paulo encoraja os cristãos da igreja de Filipos da seguinte maneira: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Algumas outras versões traduzem a palavra moderação por amabilidade. Certamente Deus espera que a nossa moderação nesses dias de pandemia, nesses dias de adversidade, seja conhecida de todos os homens, de todas as mulheres, de todas as pessoas que nos rodeiam.
As pessoas que convivem conosco, que elas de fato conheçam a nossa moderação, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Das pessoas que vivem conosco na nossa casa, das pessoas que trabalham conosco, das pessoas que convivem conosco, mesmo naqueles ambientes virtuais, online. As pessoas precisam conhecer a nossa moderação, que certamente nos ajuda a vencer a ansiedade. Como é que podemos nos controlar em dias difíceis como este? Como é que podemos nos controlar diante dos problemas? Como é que podemos controlar a nossa ansiedade em meio ao caos, em meio às adversidades? Como é que podemos manter a calma diante de situações inesperadas que surgem no nosso dia a dia? Não estava na agenda de nenhum de nós passar por uma pandemia em 2020. Quando fizemos o planejamento lá em 2019, pensando em 2020, você, por acaso, eu e você, pensamos que em algum momento nós viveríamos essa realidade de uma pandemia? Certamente uma situação inesperada que nenhum de nós esperava viver, mas que estamos vivendo. E a questão é como a enfrentamos. Como enfrentamos essa situação? De que maneira estamos enfrentando? Com moderação ou com ansiedade? Ansiedade. Eu entendo que Paulo estava dizendo à igreja de Filipos: seja a capacidade de vocês de enfrentar os problemas conhecida de todos os homens. As pessoas certamente hoje estão olhando para a maneira pela qual nós reagimos. Se os problemas são uma realidade da qual nós não podemos fugir, a questão está em como enfrentamos os problemas, como enfrentamos as adversidades. E o nosso cristianismo, aliás, vale a pena destacar, ele é muito mais evidente pelas nossas reações do que pelas nossas ações. Como estamos reagindo à dor? Como estamos reagindo aos problemas deste tempo, às dificuldades deste tempo? De que maneira estamos reagindo? Bem, isso é o que nos diferencia no mundo. A grande diferença entre os cristãos e os não cristãos certamente está na forma como eles enfrentam o sofrimento, na forma como eles enfrentam os problemas da vida. Temos os mesmos problemas que todos têm, sofremos como todos sofrem, entretanto, temos um recurso a mais, temos a presença de Deus no nosso coração, e a presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. A presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Não que sejamos capazes de enfrentar os problemas por nós mesmos, mas a nossa suficiência vem de Deus. Ele nos capacita, Ele nos ajuda. A nossa suficiência vem de Deus, a nossa capacidade vem de Deus, que está junto a nós, que está ao nosso lado, pronto para nos ajudar a enfrentar todas as adversidades. Carlos Queiroz, ele disse que a ansiedade está mais condicionada, então, à nossa reação ao problema do que ao problema em si. A ansiedade está mais relacionada à nossa reação ao problema do que propriamente ao problema em si. Portanto, quanto maior for a confiança em Deus, e quanto mais simples e humanas forem as expectativas de uma pessoa, maiores as suas chances de livrar-se das ansiedades. Ele cita, esse autor, o Carlos Queiroz, cita um versinho anônimo, muito interessante. Ele diz: toda a água do mundo, embora tentasse, jamais afundaria um navio, a menos que nele entrasse. Todas as dificuldades do mundo podem fazer você se desgastar, mas não lhe causarão dano algum se você não as deixar entrar. Se você não as deixar entrar. A ansiedade é um dos maiores problemas da sociedade humana. A ansiedade não está totalmente relacionada ao temperamento. Existem pessoas que são
introvertidas e são mais ansiosas do que pessoas extrovertidas. Muitos são consumidos hoje, especialmente pela ansiedade de ter e de fazer alguma coisa. A ansiedade tira a nossa felicidade, rouba a nossa paz, rouba a nossa tranquilidade, consome a cada um de nós, por dentro e por fora. A ansiedade rouba o nosso sono, nos impede de dormir um sono tranquilo. A ansiedade tira a nossa felicidade. Grande parte das doenças que a humanidade enfrenta hoje são de origem psicossomáticas e precisam ser tratadas a partir do coração. Carlos Queiroz nos diz ainda que boa parte da ansiedade que atinge as pessoas está ligada ao dinheiro. A riqueza gera uma ansiedade sem controle pela acumulação dos bens, porque ela gera insatisfação. E dessa forma as pessoas não se satisfazem com aquilo que têm e elas então têm um apetite voraz por ter mais, por acumular cada vez mais coisas. É o apetite pela aquisição de bens. Às vezes, até mesmo a igreja e as amizades são utilizadas como um meio de adquirir riquezas, de adquirir mais recursos. A ansiedade também é gerada muitas vezes pela insegurança e pela instabilidade das riquezas, porque as riquezas não geram segurança, elas geram, na verdade, medo de perdê-las. Portanto, geram insegurança e instabilidade. A ansiedade também pela crença mitológica no dinheiro, essa crença de que o dinheiro dá segurança. Quem tem uma identidade igual a de Jesus não vive ansioso. Quem tem uma identidade igual a de Jesus não vive ansioso. Não que Jesus não tivesse uma vida agitada, não que Jesus não tivesse uma agenda intensa. Em alguns momentos nós vamos encontrar Jesus passando a noite em claro, orando, gastando tempo com o Pai e depois seguindo um dia inteiro de trabalho. Em João capítulo 4 nós vamos encontrar Jesus junto ao poço de Sicar, aquele momento em que ele tem um encontro com a mulher samaritana. Ele estava ali cansado das atividades daquele dia, daquela viagem. Jesus teve uma agenda muito intensa, mas o seu coração sempre esteve em paz. Sempre esteve em paz. Warren Wiersbe cita uma pesquisa sobre ansiedade que mostrou que apenas 8% das coisas que deixam as pessoas ansiosas são motivos legítimos de preocupação. Apenas 8% das coisas que deixam as pessoas ansiosas são motivos legítimos de preocupação. 92%. Os outros 92%, segundo essa pesquisa, são imaginários. Nunca aconteceram ou envolvem questões que estão fora do controle da pessoa. 92%, segundo essa pesquisa, são imaginários, são coisas da nossa imaginação que geram muitas vezes essa ansiedade. A palavra preocupação, se nós lembrarmos, ela vem com o prefixo pré e depois a palavra ocupação. Significa você se ocupar previamente, se ocupar antes do tempo, se ocupar antes de que o problema venha. Isso significa preocupação. Preocupação. A Bíblia nos ensina que o nosso adversário é mentiroso e deseja corromper a nossa mente com as suas mentiras. E ele ainda hoje continua a nos abordar da mesma forma como abordou Eva lá no Jardim do Éden. É assim mesmo que Deus disse? Será que foi exatamente isso que ele quis dizer? O Espírito Santo controla a nossa mente por meio da verdade e não por meio da mentira. O diabo tenta controlar o ser humano por meio de mentiras. Sempre que cremos em uma mentira, damos lugar ao nosso adversário em nossa mente e permitimos que ele assuma o controle.
Nós precisamos crer na verdade da palavra de Deus, em tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, e Ele quer que assimilemos e guardemos nos nossos corações. Vamos ficar com a verdade, vamos ficar com as promessas de Deus, vamos ficar com a palavra do Senhor, e isso certamente nos ajudará a enfrentar os problemas de uma maneira muito diferente. Vejamos alguns conselhos de Jesus para vencer a ansiedade. Eu creio que Jesus aqui nesse texto de Mateus capítulo 6, de 25 a 34, ele está nos ensinando que para vencer a ansiedade, nós precisamos rever as nossas prioridades e valores. Precisamos rever as nossas prioridades e valores. Se não soubermos discernir aquilo que é mais importante na vida, certamente correremos o risco de chegarmos ao final da vida e olharmos para trás com a sensação de que desperdiçamos o nosso tempo, desperdiçamos a nossa vida em coisas que não tinham tanta necessidade assim. Alguém já disse que o mais importante na vida é você saber o que é mais importante. Stephen Covey escreveu aquele livro que tornou-se um best-seller, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Depois ele escreveu um outro livro chamado O 8º Hábito. Dentro desses hábitos, desses 8 hábitos que nós poderíamos relacionar assim, um deles que ele menciona é, primeiro, o mais importante. Um dos capítulos do primeiro livro, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, é primeiro o mais importante. Depois ele escreveu um livro inteiro sobre esse hábito. Eu li esse livro. É um calhamaço mais ou menos assim, de umas 400 páginas. E então ele descreve a necessidade nesse livro de que nós tenhamos noção de que a nossa vida precisa ser gasta naquilo que de fato importa. Naquilo que de fato importa, naquilo que realmente é importante. Precisamos colocar em primeiro lugar as coisas mais importantes e discernir o que de fato é importante. Porque muitas vezes gastamos a nossa vida naquilo que é secundário, não naquilo que é importante. Não naquilo que é essencial, não naquilo que de fato vale a pena. David Jeremiah, ele diz que a preocupação é o uso ineficaz do tempo. Você precisa definir as suas prioridades. O prognóstico bíblico da preocupação é a mente dividida. É a mente dividida. A essência da palavra preocupação, ansiedade aqui, mencionada por Jesus, é justamente a mente distraída, a mente dividida, não focada naquilo que realmente importa. É errado tentar lidar com os assuntos de hoje enquanto nos concentramos nos problemas de amanhã. Nós vamos ficar divididos entre o hoje e o amanhã. Precisamos de toda a nossa concentração e energia para o aqui e agora, para a nossa realidade de hoje. E aqui esse mesmo autor compartilha com a gente um versinho anônimo muito interessante, baseado no nome de Deus, que é a expressão eu sou, o verbo ser conjugado na primeira pessoa do singular. Ele disse, meu nome é eu sou. Se você vive no passado, será muito difícil, porque não estou lá, meu nome não é eu era. Se você vive no futuro, será muito difícil também, porque meu nome não é eu serei. Mas se você vive no presente, não é difícil, porque meu nome é eu sou. O amanhã estará sempre fora do nosso alcance. É melhor nos abastecer com a graça e a força que Deus deixou disponíveis para nós no dia de hoje. A nossa ansiedade, amados, é banida quando aprendemos a viver cada dia de cada vez. Quem vive ansioso perde a chance de viver intensamente bem cada momento de cada vez. Em segundo lugar, para vencer a ansiedade, precisamos
perceber o quanto somos valiosos, o quanto somos importantes para Deus. O quanto somos importantes para Deus. O verso 26 do texto, Mateus capítulo 6, verso 26, nos diz: não valeis vós muito mais do que elas, do que as aves do céu, do que os lírios do campo? Deus provê tudo para as aves do céu e para os lírios do campo. Será que não proverá para mim e para você? Será que nós não valemos muito mais do que o lírio do campo que hoje nasce e amanhã é lançado no forno, disse Jesus? A preocupação é ilógica, é fora da lógica. Deus dá muito mais valor a mim e a você que aos lírios do campo e até mesmo às aves, por mais lindas que sejam. Se Ele se importa com cada pétala, com cada flor que brota e murcha a cada estação, imagine então quanto se importa comigo e com você, quando se entristece ou quanto se entristece com as coisas que nos causam ansiedade e preocupação. Ele tomou a resposta a essa pergunta e a expôs na cruz há mais de 2000 anos atrás. Ele jamais sofreria pelos filhos se tivesse a intenção de os negligenciar. É por isso que a preocupação é fora da lógica. Você acha que Cristo teria ido até a cruz se eu e você não fôssemos importantes para Ele? Se o ser humano não fosse importante para Ele? Você acha que nós realmente não temos nenhum valor para Deus? E o seu sacrifício na cruz? Ele sacrificou o seu próprio Filho por amor a mim e a você, porque nós somos importantes para Ele, nós somos valiosos para Ele. Olhar e aprender com a simplicidade da natureza é necessário. Olhar para os lírios do campo, olhar para as aves do céu, nós precisamos fazer isso. Jesus mesmo assumiu o modelo ensinado aos seus discípulos. Foi um rei diferente dos demais. O Carlos Queiroz nos destaca aqui, nos lembra que ele não teve como referencial os monarcas ou os tiranos. Muito pelo contrário, por opção, nasceu em Belém, Efrata, nasceu numa família extremamente pobre, foi morador da desprezível comunidade de Jerusalém, resolveu entrar em Jerusalém, fazer a sua entrada triunfal em Jerusalém, montado não num cavalo, mas num jegue. Identificou-se com a plebe e optou pela cruz como um jeito de glorificar o Pai. Esse foi o nosso mestre, esse foi Jesus. Quem reconhece o valor de simplesmente ser e confia incondicionalmente em Deus, não se permite andar ansioso por qualquer razão que seja. Quanto mais confiança depositamos em Deus, tanto menos vulneráveis seremos às ansiedades da vida. Para não vivermos ansiosos, Jesus ordena: observem as aves do céu. Observem os lírios do campo, olhem para as aves do céu, olhem para os lírios do campo. Não apenas para os pardais, mas para aqueles pássaros lindos e preciosos. Aqui em Capungópolis, onde estamos ao longo desta semana, um dia desses estava na varanda e era bem cedo e de repente eu vi 2 pássaros que eu nunca tinha visto antes, numa árvore aqui em frente à casa. Que coisa linda! Que coisa linda! Que pássaros lindos pousaram ali! Que pássaros lindos! Lamentei não estar com o celular na mão para filmá-los. Deus se ocupa com eles, Deus se preocupa com eles, muito mais comigo e com você. Olhemos para as aves do céu, olhemos para os lírios do campo e redescobramos o nosso valor, o quanto somos preciosos aos olhos de Deus. Vejamos o cuidado de Deus
com a natureza e lembremos-nos da palavra do Senhor. Será que vocês não valem muito mais do que eles? Será que vocês não valem muito mais do que as aves do céu? Será que vocês não valem muito mais do que os lírios que hoje existem e amanhã são lançados no forno? Homens e mulheres de pequena fé. Terceiro lugar, para vencermos a ansiedade, precisamos confiar no Senhor. Jesus chama os seus discípulos de homens de pequena fé, ou de pouca fé. Em diversos momentos, Jesus confrontou os seus discípulos com a sua pequena fé. Certa vez, eles estavam navegando no Mar da Galileia, isso está registrado em Mateus capítulo 8, e de repente veio uma grande tempestade, e Jesus estava dormindo, descansando de uma vida agitada, de muitos compromissos ao longo daquele dia, e os seus discípulos foram acordá-lo, dizendo: Mestre, nós estamos perecendo, nós vamos morrer no meio dessa tempestade. Mestre, ajuda-nos. E Jesus então se levanta, repreende o vento, repreende o mar, manda que eles se acalmem, que eles se aquietem, e de repente faz-se uma grande bonança naquele mar, o Mar da Galileia. E Jesus então pergunta aos seus discípulos: por que vocês são tão medrosos, homens de pouca fé? Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E eles ficaram admirados, perguntando uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar, as ondas lhe obedecem? Se nós temos o Deus vivo e verdadeiro, que tem controle até mesmo sobre o vento, sobre o mar, sobre as ondas, por que vivermos ansiosos? Jesus disse: não vos inquieteis, verso 34, Mateus 6,34, não vos inquieteis. Essa inquietude ou agitação interna é causada pela falta de fé, de acordo com Jesus. Precisamos orar como os discípulos oraram. Precisamos pedir a Jesus como os discípulos pediram: Senhor, aumenta-nos a fé, aumenta a nossa fé. Porque certamente, se a nossa fé for fortalecida, aumentada, nós teremos melhores condições de enfrentar os problemas da vida. Foi justamente por isso que Hebreus 11, verso 6 registra: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. É galardoador daqueles que o buscam. A fé em Deus é fundamental para vencermos a ansiedade. Você está preocupado com o seu futuro? Entregue o seu futuro para Deus, coloque o seu futuro nas mãos do Senhor. Esse mesmo verso 34 nos diz: não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. Esse mesmo texto, traduzido pela Sociedade Bíblica do Brasil, na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim: por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Para cada dia bastam as suas dificuldades. Coloque a sua fé em Jesus. Ele tem poder para levar sobre si as suas ansiedades, as suas preocupações. Portanto, creia nele, confie nele. O Salmo 46, verso 10 nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
No Salmo 37, nós encontramos o Senhor nos dizendo, através do salmista, confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. A razão pela qual não precisamos ficar ansiosos é justamente porque temos um Deus provedor, um Deus sustentador, um Deus que conhece as nossas necessidades antes de pedirmos a Ele. O texto nos diz que se assim fizermos, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas, não apenas algumas. Não apenas algumas, mas todas, simplesmente todas as coisas nos serão acrescentadas. E diz o texto, todas estas coisas, exatamente aquelas que nós precisamos para a nossa subsistência. Todas as coisas que nós precisamos, que nós necessitamos, porque Deus supre as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus, como Paulo afirmou em Filipenses 4, verso 19. Confiemos no Senhor. Lancemos a nossa confiança no Senhor. Certamente, ela nos ajudará a enfrentar a ansiedade de uma maneira muito melhor. Mas, em quarto lugar, a palavra de Deus nos ensina que, para vencer a ansiedade, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Precisamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. O verso 33 nos diz que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, crendo que todas essas coisas nos serão acrescentadas. Portanto, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, coloque o reino de Deus em primeiro lugar, pois a promessa de Jesus é que todas essas coisas lhe serão acrescentadas se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Portanto, deixe Jesus ter a primazia na sua vida, coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida e lance sobre ele toda a sua preocupação. Isso me faz lembrar de uma viúva do Antigo Testamento. Deus é tremendo e Ele contraria a lógica da nossa vida em muitas situações, em muitas circunstâncias. Ele disse a Elias, Elias, vá para a região de Sarepta, de Sidom, porque eu ordenei a uma viúva para sustentar você durante esse tempo de fome. Deus havia ordenado uma viúva que não tinha pensão, uma viúva que não tinha a menor condição de sobrevivência para si mesma. Mas Deus disse, vá para a casa dessa mulher, porque eu ordenei a essa mulher que sustente você. E Elias então chega àquela cidade e encontra aquela viúva. E diz àquela viúva o seguinte, você poderia me fornecer um pouco de água? Então ela vai apanhar água e ele, quando ela está indo até a sua casa para apanhar água, ele se dirige a ela mais uma vez dizendo, será que você poderia fazer um pedaço de pão para mim? E ela volta-se para ele e diz, Senhor, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer um pouquinho de pão realmente para mim, eu estou pegando aqui uns gravetos para fazer, portanto, um pouquinho só de pão para mim e para o meu filho, e depois nós vamos esperar a morte, nós vamos morrer de fome, porque não temos mais nada. Mas Elias se dirige àquela mulher da seguinte maneira, não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E de fato aquela mulher foi e fez. E aconteceu exatamente segundo a palavra do profeta para com ela.
A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio do profeta Elias. Elias deu àquela mulher um teste de fé. Ele disse: faça primeiro um pedaço de pão para mim e acredite que não vai faltar para você. E aquela mulher tomou posse daquela palavra. E durante todo aquele tempo, Deus supriu a necessidade daquela mulher e da sua família e do profeta também. Não faltou azeite, não faltou farinha, porque ela colocou o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus não merece as nossas sobras. O reino de Deus merece as primícias. Merece as primícias. Então vamos colocá-lo sempre em primeiro lugar, crendo que Deus há de suprir, há de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Crendo que Deus há de nos surpreender com a sua graça, se nós colocarmos o seu reino em primeiro lugar. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar e veja o que Deus vai fazer por você e pela sua família. Concluindo, o verso 27 nos diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado é uma medida antiga que media aproximadamente 50 centímetros, ou mais precisamente 45 centímetros. A Bíblia, a Mensagem, traduz esse verso da seguinte maneira: será que alguém consegue ficar 1 centímetro mais alto preocupado diante do espelho? A Nova Tradução na linguagem de hoje traduz da seguinte maneira: e nenhum de vocês pode encompridar a sua vida por mais que se preocupe com isso. E a Nova Versão Internacional diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? O ensino de Jesus aqui é que a ansiedade não acrescenta nada. Nada à nossa estatura, nada à nossa vida. A ansiedade não nos ajuda a encompridar, a tornar mais longa a nossa vida. Muito pelo contrário, a ansiedade encurta a vida. Ela encurta a vida. Porque ela certamente causa uma série de transtornos e uma série de problemas. Ninguém pode acrescentar meio metro à sua estatura, muito menos por si mesmo aumentar os anos da sua vida. Na verdade, ao invés de alongar a vida, a ansiedade pode encurtá-la. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Prestem atenção no que Deus está fazendo agora e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Quando o futuro chegar, Deus estará ao nosso lado para nos ajudar a enfrentar o que vier. Ele estará conosco. Ele nos dará da sua graça e nos dará a vitória. A ansiedade não resolve. O que resolve é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. O que resolve é renovar a fé, a confiança nesse Deus que supre, nesse Deus que cuida de cada um de nós. Portanto, renove a sua fé e lance a sua fé única e exclusivamente neste Deus que ama você e que tem poder para prover e suprir cada uma das suas necessidades. Que para tanto o Senhor nos ajude e abençoe hoje e sempre. Amém.